estão em curso. Bom, então bem-vindos à nova semana aí de aprendizagem. E estamos seguindo, fechando o módulo 3 e abrindo o módulo 4. E o encontro hoje ainda vai trazer alguns conteúdos do módulo 3. E a gente vai continuar esse compartilhamento que a gente estava fazendo agora nesse aquecimento inicial. Bem-vinda, Tayara. A gente estava aqui conversando um pouco, né? Como é que cada um está, como é que estamos seguindo nessa viagem. E para isso, eu já vou compartilhar minha tela para a gente continuar o diálogo. Eu tenho algumas provocações para essa conversa, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. E aí, bom, começando aqui, né, para a gente começar. Eu sempre gosto desse ritual inicial para a gente ter uma oportunidade de ter uma conversa um pouquinho mais ampla do que a gente entrar já direto nos conteúdos. Então, queria saber se alguém está tendo algum desafio no calendário, está tendo alguma dúvida. Então, esse é um bom momento assim, para a gente já abordar. Vocês sentiram alguma questão nessa última semana que a gente pode cuidar agora? Ou não? Está todo mundo tranquilo? Seguindo com os estudos? Não, todo mundo tranquilo. Então, só não estou tranquilo com o que está acontecendo aí, né? Ninguém está. Não está dando para ficar tranquilo. É bom estudar essas coisas agora, porque... O tranquilo é agora... O meu recorte foi bem pessoal, assim. Mas, realmente, nós estamos numa semana que tem tudo a ver, esse tema, né? A gente está nessa conexão. Mas vamos explorar um pouquinho isso. E, assim, vocês têm conseguido... Nem todo mundo eu tenho visto interagir. Alguns estão interagindo, vieram alguns compartilhamentos aí incríveis. Mas ainda eu sei que tem muita coisa ainda que pode ser compartilhada, que pode haver de troca. Então, a gente sempre tem esse chamado, porque fica muito mais divertida a nossa jornada, né? Quando a gente traz o que está acontecendo no nosso cotidiano, o que eu estou experienciando, ou o que está me desafiando. Tem mais gente chegando aí. Então, a gente fez esse acordo, né, de interagir, de fluir, de compartilhar, se planejar. Hoje a gente tem gente nova aqui no encontro, então que bom que esse se planejar tá funcionando também, que realmente o ensino, né, à distância nos desafia a ter bons planejamentos. A gente abriu espaço na agenda, né, do cotidiano, que ali grita mais altos muitas vezes, né, o cotidiano, para a gente poder fazer o máximo no aproveitamento e tirar boas recordações, bons momentos aqui. E aí a minha pergunta nessas emoções todas, né, do cotidiano e do estudo e das práticas, o que vocês estão sentindo mais desafiados, ou que está trazendo maiores reflexões, ou que já está incorporado. Então, o Luiz estava exatamente, queria até resgatar isso, por isso que eu falei, vamos já começar, porque ele trouxe algumas perspectivas nesse sentido, né, Luiz? Tem coisas que você já está vivenciando e que né, já está incorporando, já está ali. Então, tem uma fluidez, já traz um... Então, eu acho que esse módulo é muito atual. A gente está sendo bombardeado de notícias sobre esse módulo. A gente está vivenciando, né? Está vivenciando a palestra do André Trigueiro esses dias com o Eduardo Viveiro de Castro e a professora Ana Kuhn, que é a vice-diretora da COP, da UFRJ, falando sobre efeitos climáticos que eles já chamam, né, que é lá no começo do módulo, essa coisa, essas perspectivas. É muito atual, né? E você, cada um que comenta um link, fica com o compromisso de compartilhar ele, hein? Você já trouxe uma boa referência. Compartilhe com os colegas da turma. Seria muito bacana.
Mas como é que todos nós estamos sentindo, Guta? Eu tô me sentindo, fiquei muito reflexiva nesse módulo 3, porque estava pensando, né, eu nasci e cresci numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, baseada na agricultura, né, industrial, né, como foi chamado ali no curso, e na pecuária, né, na agropecuária. E hoje em dia, né, já há alguns anos, né, sempre questionei isso, e desde que eu comecei a refletir mais sobre a nossa relação com os ecossistemas, com o meio ambiente, propriamente com a sociedade. E nesse curso, principalmente nesse módulo, fui mais instigada ainda na verdade, desafiada, né, a ver como a gente pode compartilhar ainda mais essas técnicas sustentáveis e regenerativas, né, de agricultura, para que a gente saia de uma inércia de que só existe um sistema e só existe uma solução para esse sistema, que é o modo que os nossos alimentos, a grande parte dos nossos alimentos são produzidos hoje, né? Então, isso me instiga bastante a querer compartilhar ainda mais esses conhecimentos e conhecer mais na prática. Até semana passada, um professor foi apresentar lá para mim um projeto, que eu trabalho no Senac, na área educacional, né? E ele faz um projeto com agroecologia em escolas públicas. Então, ele encontrou no quintal, assim, dessas escolas, né, que muitas têm um espaço de terra, assim, ao lado da escola, ou junto mesmo da escola. E aí eu fiquei encantada com aquilo, quero ir lá conhecer e tal, porque realmente aquilo ali tu junta a educação, né, com a ecoalfabetização também, né, que eu acho que é uma coisa que com o tempo a gente foi ficando distante da natureza e dos ciclos e de como que a gente tem que se relacionar com o alimento que está no nosso prato, da onde que ele veio, como ele foi cultivado, quem que ajudou esse processo. Então, tudo isso me deixa com bastante reflexão, assim, mas também desafiada para tentar incentivar no que eu puder esses novos modelos aí. Novos não, porque nós já sabemos que não são novos, mas modelos mais sustentáveis, mais regenerativos, né, para a agricultura. Maravilha. Para quem você passa a sua fala? Ai, agora eu perdi as pessoas aqui. Pode ser... Eu não tô vendo. Cadê você? Ah, achei. Pode ser o Eugênio. Opa, não ia botar aqui fora o mute. Não, olha, tem sido uma viagem de reflexão individual e também de início de transformação de hábitos individuais. Eu até nessa reflexão desse módulo 3, Lara, eu fiz questão de listar assim, algumas áreas de mudanças que eu estou fazendo enquanto vivendo na cidade ainda, etc. Né? Eu moro no Rio de Janeiro a minha vida toda. E tenho buscado, assim, dentro do âmbito de como a gente vive nas cidades, buscar avançar em aspectos relacionados com tudo que a gente tem estudado, como a gente lida com lixo. Acho que a Guta fez menção a vários exemplos que a gente pode avançar nesse sentido, né? Eu tive a oportunidade de fazer com o Mirko, que não está aqui conosco hoje, que é um nosso amigo aqui do o curso,
exercício opcional relacionado com a pegada de carbono. E a gente pôde avançar um pouco mais também em como fazer esse cálculo, que áreas são importantes do ponto de vista de como a gente lida e como ao final isso se transforma na nossa contribuição para o que está acontecendo aí, de bom ou de ruim, né? O que eu tenho sentido falta, e não tem a ver muito especificamente com a certificação do Gaia, eu já tinha sentido falta disso. No início do ano eu fiz um curso de permacultura, assim, de uma vivência mais forte de tudo isso que a gente está efetivamente vendo que é possível fazer. Acho que o Luiz vai ter um curso agora sobre a questão sanitária, né? Acho que eu tenho agora agendado uma imersão numa agricultura biodinâmica em Santa Catarina. Eu estou esperando uma vaga para fazer uma imersão no IPEP, que é um Instituto de Permacultura no Pampa, lá com o João Roquete, que eu acho que a Lara que conhece, né? Sim. Eu acho que para quem tem o meu caminho, que é bem urbano, a vida inteira no Rio, enfim, eu acho que a gente tem que partir, embora eu também saia nos finais de semana para contato com a natureza, vivo isso, tudo, mas assim, efetivamente poder cultivar, entender mais do solo, a questão da água, como a gente pode tratar saneamento em comunidades, isso tudo me interessa muito. Eu vejo que eu tenho que ir para perto de onde isso já está acontecendo, para que eu possa ganhar mais conhecimento, entendeu? Mais prática e ver efetivamente essas soluções implantadas e tal. Agora, minha jornada no Gaia até agora é o módulo de economia e esse módulo que a gente está, a dimensão economia, e essa que a gente está agora. Tem sido incrível e muito rico. Eu tenho usado bastante do ponto de vista isso que eu contei, assim, do ponto de vista do que eu faço no meu dia a dia enquanto eu vivo no Rio de Janeiro e tal. Exemplos bobos, eu resolvi aprender a germinar semente de abacate orgânico, para que eu possa levar para as áreas que eu vou no final de semana. Então, eu germino em casa, eu estou nesse processo de aprender, fazer a experiência e tal, gero no Rio, em casa, apartamento e tal, e posso levar para o meio do mato para plantar, porque é uma ótima fruta, é incrível, etc. Então, tenho buscado efetivamente atuar assim e estou tentando, a partir do momento que eu sofro os desafios que isso me traz, agir de alguma forma. Maravilha. Mas eu trocaria um pouco a sua fala de exemplos bobos por exemplos simples. Tá bom. Aqueles exemplos onde a mão alcança. Legal. Eles são poderosos. Eles não são bobos, não. Legal, legal. Parece assim, né? Até muito leve, mas eles são poderosos. Para quem você passa a sua fala? Pode ser para a Tayara. Maravilha. Oi, obrigada, Jamie, né? Boa noite a todos. Então, assim, posso dizer que existe um turbilhão de emoções aqui, a cada módulo, né, que eu venho estudando. E eu percebo cada vez mais, né, que há uma conexão muito forte entre todas as dimensões do Gaia Education. Eu estou na terceira dimensão e eu fico sempre fazendo essa conexão com tudo que eu já vi, né, durante todo o curso. E eu percebi muita conexão deste módulo com o design social também. Tem muita relação, né, essa questão da permacultura, trabalho comunitário. Então, assim, cada vez mais a primeira vez que eu ouvi falar, né, sobre a permacultura foi quando eu entrei no Gaia Education. Até então eu não tinha ouvido falar sobre a permacultura. E achei bem interessante. Estou achando, porque eu estou sempre revendo os materiais, então fico buscando também. Eu
busco clicar também nos links, nas referências, e fazer um estudo assim bem aprofundado com todas as referências que o Gaia Education nos oferece. São fantásticas, né? É um riquíssimo conteúdo. Então, estou pesquisando cada vez mais, me sinto bem empolgada com tudo que estou aprendendo e, ao mesmo tempo, assim, bem inquieta também. Às vezes a gente vê que tem tanta coisa para ser feita, como a própria Duda falou, tem casos assim que já... A permacultura mesmo, por exemplo, já é bem antiga, não é uma novidade, mas a gente vê que a gente ainda está muito atrasada aqui no Brasil. Que, pelo menos aqui na minha região, ainda está muito atrasada em relação a isso. Então, eu acabei descobrindo essa semana que existe uma horta comunitária, né? Então, é uma única que tem aqui. Eu vou, na segunda-feira, buscar mais informações, saber mais como funciona essa horta comunitária. Eu fiquei sabendo através de um hotel que tem aqui na minha cidade, que é um hotel que ele já surgiu, desde a sua fundação, ele já surgiu com a ideia de ser um hotel sustentável. Então, tem várias práticas que eles adotam, inclusive eles têm horta orgânica dentro do próprio hotel. Ainda não consegue suprir, né, a necessidade de um hotel que tem uma demanda muito grande, né, de hóspedes, mas é uma iniciativa bem interessante. Então, tem um jardim suspenso, lá nesse hotel tem toda a estrutura de separação de lixo, estimula o uso de bike. Então, assim, é um trabalho que eu achei bem interessante e através dele eu descobri que tem essa horta comunitária aqui e vou buscar saber mais informações e posso até apresentar no fórum. Posso colocar lá quando eu estiver sabendo mais informação, porque eu fiquei bem feliz em saber que tem aqui, né? Embora tenha sido só essa única referência, mas eu fiquei bem feliz em saber. E quero conhecer mais esse trabalho. Me interessa muito, né, a permacultura. Eu moro em prédio, eu moro em edifício, e eu vejo que no edifício é mais difícil de a gente conseguir, mas não é impossível, né? Mas a gente pode ter a nossa hortinha, né, na varanda, tentar fazer a compostagem. Eu já faço hoje a separação dos meus reciclados, embora que não tenha coleta. Então, eu separo em casa e eu deixo numa estação de tratamento. Então, eu busco ter esse cuidado. Então, eu quero aprender mais sobre a compostagem, que é a única coisa que eu ainda não estou fazendo, é a compostagem. Eu deixo os resíduos que são recicláveis, né? Eu deixo na estação de tratamento, e o que é de alimento eu estou colocando ainda no lixo do prédio. Então, eu quero começar a fazer a compostagem e eu tenho bastante interesse em cada vez mais inserir hábitos, né, sustentáveis e regenerativos na minha vida. Então, eu tenho buscado novos conhecimentos e eu acho que foi a fala do Jaime, que ele falou que sente essa necessidade de ter mais o contato, né, com o que a gente está aprendendo. Sair um pouco da teoria e ter mais, né, na prática. Eu sinto isso também. É muito bom a gente ter essa oportunidade, né, de estar num curso em que nos oferece um riquíssimo conteúdo. Isso já nos abre muito a mente, mas eu sinto essa falta também, assim, da gente poder vivenciar mais, né, essa experiência. Então, eu vou buscar fazer isso aqui, conhecer essa horta comunitária, que é uma forma que eu acho que dá para ir praticando, né, o que a gente está aprendendo. E também disseminando essa informação, trazendo para os meus projetos, para os meus trabalhos, para o meu dia a dia. E tem sido bastante inspirador. Estou gostando bastante. Maravilha, Tayara. Eu fiquei pensando aqui, te ouvindo, que eu acho que a gente vai fazer uma força-tarefa para você adotar a compostagem. Vou fazer uma postagem especial para você, lógico, para todo mundo, mas especialmente para você, de soluções de compostagem. Baldinho, minhocário caseiro, várias formas aí para você se inspirar. E assim, antes de terminar essa dimensão, você já está com a sua compostagem eu quero. Funcionando. Vamos fazer um acordo aqui? Vamos, todo mundo, força-tarefa para ajudar a Tayara a adotar a compostagem. Ela vai ficar super feliz, não vai mandar mais nenhuma grama para os resíduos, para os rejeitos. Eu quero muito. Inclusive, eu ando muito de bike, né, como esporte também. Então, de manhã cedo, assim, eu tenho uma turma que a gente faz trilhas. E, inclusive, hoje eu fiz uma trilha e a gente passa por várias áreas, assim, na cidade. Passa por áreas, assim, mais humildes, né, de comunidades.
E eu fico muito, muito triste quando eu vejo muito lixo jogado assim, em áreas que a coleta não passa. Então a gente sabe que quando tem chuva, né, vai passar por isso, vai levar esse lixo todo para as nossas águas, que foi o que a gente viu também no módulo anterior, né, a questão dos rios, dos mares, enfim, a questão do saneamento, né. Então foi também um módulo que me abriu muito também a mente para a questão do esgoto, né, do saneamento sustentável. Então, assim, a cada módulo eu estou aprendendo bastante. E estou muito feliz em ter essa oportunidade de estar aqui no Gaia mais uma vez e com vocês, aprendendo cada vez mais. E eu quero, sim, fazer a compostagem. Agradeço o seu gancho e a gente vai fazer isso. Tenho certeza que todo mundo vai ajudar, vai dar uma dica assim, especial. Todo mundo faz aqui? Todo mundo já faz? Não, olha, somos dois, viu? Eu estou no processo de iniciar também. Então, eu e Tayara somos candidatos até o final da dimensão iniciar. Maravilha, pronto. Processo, você também, eu também entro nessa. Eu já tive composteira com galão, sabe? Galão de água, assim, 2, que eu aprendi a fazer. Tive por um tempo, mas depois eu me mudei e moro em apartamento e acabei não fazendo mais. Mas tenho que achar uma solução pequena aí que caiba nos nossos espaços atuais. Então a gente tem uma missão composteira. Isso aí. Ah, ótimo. Maravilha. Ótimo. Vamos circular um pouco. Para quem você passa a sua fala? Eu passo para a Eliana. Já falou? Não, né? Eliana. Ainda não. Eliana. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. É para falar sobre o módulo, você está refletindo. Isso. O que está te desafiando mais? O que está trazendo maiores reflexões? E o que você já está incorporando, o que já está incorporado nessa jornada? Certo. Para mim foi muito bom reler o material, porque, assim, nunca é do mesmo jeito, né? Eu já fiz a dimensão ecológica em 2010. E a sensação que dá é que é como se tivesse tudo novo. E, ao mesmo tempo, uma relembrada de muita coisa que foi introduzido lá atrás, né? Só que agora eu já vejo com mais detalhe, vou atrás das referências, entro nos sites, procuro os autores, descubro os livros. Já vou pegar alguma coisa mais em detalhe para colocar como referência para os meus alunos, né? Então, está sendo ótimo. Ainda mais que eu estou no momento recriando ementas de disciplinas e graças a Deus, hoje eu posso dizer que consegui criar uma disciplina que tem a ver com Gaia lá de 2010. É uma conquista numa universidade tradicional, viu? Que maravilha! E hoje, essa semana está acontecendo a Semana Climática em Salvador, né? E aí, não sei se vocês estão sabendo. Uhum, sim. Aí eu fui lá esses últimos 2 dias e fico relacionando com o que a gente está vivenciando aqui no Gaia. E é muito discurso, o discurso da resiliência urbana, o discurso da sustentabilidade, fica no limiar entre discurso e realidade, sabe? Aí a gente trazendo uma visão crítica, depois de um doutorado de 4 anos e meio, a gente começa a ver que o prefeito presente, aí mostra aquelas imagens de que está tudo funcionando, que não sei quantos quilômetros de ciclovia que ele já instalou na cidade, que não sei quantas mil mudas de árvores da Mata Atlântica que ele já plantou, e que ele está fazendo isso e aquilo, e que resiliência para ele é muito mais do que mitigação de problemas climáticos, mas que também tem a ver com cultura, que tem a ver com comunidades, com melhorias de encostas. Aí aparece a foto dele lá e uma encosta toda concretada. Aí poxa, gente, eu estou lendo aqui agora que tem soluções de tratamento de encosta com aquela planta vetiver, né?
Isso. E outras soluções muito mais baseadas na natureza e que isso está longe ainda disso sem... Assim, depende da gente, né? Me incluo nesse processo, mas ainda está longe. Mas o discurso está na ponta da língua. Né? Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Muito reflexão. Eu sinto o mesmo que uma das pessoas falou sobre a distância que ainda falta. Aqui em Salvador tem muito bairro popular ainda, com muito lixo na rua. Não só os populares. A gente mora em bairros relativamente de classe média alta, e a gente pode andar, não pode andar 1 quilômetro sem ver lixo, buraco, falta de acessibilidade. Então, está gritante, né, nas nossas cidades. Eu acredito que não seja só em Salvador isso. Uhum. E a questão do clima, eu achei interessante uma palestra do Carlos Nobre, que ele trouxe a questão da agricultura. E aí ele compara 3 cenas, assim, o pasto, uma área que previamente tinha sido de agricultura, monocultura, e uma área de agroecologia. Ele faz uma comparação do que foi previamente, de como aquele solo foi previamente utilizado, o quanto isso interfere no clima. Eu nunca tinha feito essa relação, sabe? E aí depois, se eu conseguir essa imagem, eu posso compartilhar com vocês no fórum. Por favor. Tá? Tá ótimo. Porque eu fiquei lá no Climate Week, mas com a visão do que eu estava lendo no Gaia, que é a agricultura e tudo isso que a gente está vendo aqui, permacultura. E essa questão também da regeneração ainda é muito pouco falado. E quando eu trago isso na academia, é como se fosse uma grande utopia, sabe? A gente mal consegue tratar de agroecologia, quanto mais pensar no... A gente mal consegue tratar de uma restauração, né? De um rio ou de um antigo pasto, quanto mais tratar de regeneração. Mas a gente que tem que trazer puxar esse fio para cima, né? Sim. E só para fechar, eu entrei num grupo de CSA, um grupo de estudos de CSA. Aí eu falei, que bom, até esse assunto tem aqui no Gaia. Aí, ainda é um grupo de estudos. E quem está oferecendo tudo gratuito, assim, material escrito e exemplos, é a Ecovila de Piracanga, aqui no sul da Bahia. Sim. Aí eu entrei nessa rede e estou só, por enquanto, como observadora. Maravilha. Muito bem. Para quem você passa a sua fala, sua voz? Quem não falou ainda? Juliana, Carla. Juliana. Juliana, não estou te ouvindo. Não. Tá sem voz. Alguém escuta? Juliana? Não. Veja se tá com mute no seu computador, alguma coisa assim. Não, tenta de... Não, tá mudo. Tenta novamente. Enquanto você vai... Vem... Agora? Opa! Agora? Parece que agora... Opa, sim! Foi? Foi. Ele não capta, Agora eu vou usar isso aqui só com o microfone e o áudio vai ser do computador mesmo. Maravilha. Boa noite. Oi, boa noite. Ah, gente, eu tô preferindo mais ouvir que falar, porque eu tô tão atrasada, de verdade, assim, sabe? Em todos os aspectos. Então, realmente, estou aí ouvindo. Eu entrei no curso faz uma semana, estou correndo com os conteúdos, tentei agora no domingo, mas ainda não foi o suficiente. Então, é isso, assim.
Obrigada por me receberem. Prazer. Então, toda a energia para você, os nossos melhores pensamentos, para que você alcance a turma aí, tá bom? Obrigada. Maravilha. Carla? Carla está com mute ainda? Sua... Aí, opa. Oi? Pronto. Agora estamos te ouvindo. Então tá, então eu tô na mesma vibe. Também cheguei de viagem, de férias, tive que dar conta de várias coisas acadêmicas, ainda estou dando, do meu trabalho. Eu acho que eu vou terminar as coisas, terminar assim, dar uma estabilizada amanhã, aí que eu vou começar a mergulhar aí nos módulos. Eu ainda estou totalmente no início. Mas pensando aqui nas falas, né, que eu cheguei também um pouco atrasada, me vejo muito ainda na sintonia mental, assim, de reflexão, de pensamento, pouco prático, né? Pensar assim, na mudança assim, de minha vida, da minha organização, da minha casa, né? Uma casa bem urbana. Eu moro no bairro de Santa Teresa e aqui tem algumas tentativas, né? Inclusive, Santa Teresa participou uma época da cidade em transição. Uhum. E são coisas assim que eu, na verdade, ainda está muito assim, vamos dizer, em termos assim, muito de uma perspectiva conceitual, não da prática na minha vida, sabe? Até como educadora, assim, eu trabalho esses conceitos, né? Eu tenho uma disciplina com estudantes de medicina que se chama Território, Saúde. E aí, nessa disciplina, a gente conversa bastante sobre a questão ambiental, política. Só que, de fato, na minha vida, isso ainda está pouco colocado em termos do cotidiano, né? Cuidado com lixo, né? Com a questão da permacultura. É isso. Maravilha. Não importa o momento que a gente está, o importante é a gente olhar para isso e falar, nossa, eu posso dar mais passos. Eu acho que é isso que a gente precisa só... Eu cheguei até um ponto, né? E eu ainda tenho mais vários passos para serem dados. Então, assim, independente da caminhada de cada um, né? Cada um sabe como pode avançar. É importante a gente, pouco a pouco, não ficar no mesmo passo, né? A gente dá mais um passo, mais outro, né? Dentro, que o Jaime falou, dentro das soluções simples, a gente também não complexificar isso para não ficar mais desafiador ainda, incorporar. Então, a gente poder puxar esses fios assim, e pouco a pouco... Se alguém quiser ajuda em algum tema, eu ofereci para a Tayara e veio o Jaime, a Guta também, mas a gente pode fazer isso com outros temas, né? Que alguém sente e fala, olha, eu quero avançar em tal desafio, a gente pode também achar maneiras de colaborar para que cada um dê esse passo de uma maneira mais tranquila. Vamos fazer um acordo, né? Que quem precisar levantar a mão e falar, eu queria saber mais sobre isso, quem é que pode me ajudar? E eu acho que prontamente vários de nós vai poder trazer uma colaboração, algum elemento facilitador, quer seja de informação, dica, e o grupo é para isso, né? Essa comunidade de aprendizagem, ela tem essa fortaleza das várias experiências, né? Das várias possibilidades, então vamos nos sentir em casa, né, para pedir uma colaboração quando achar que quer avançar em alguma área, tá bom? E com isso, a gente... Cara, eu queria aproveitar e só tirar uma dúvida em relação a isso.
Nos fóruns, a gente pode compartilhar conteúdos que foram de módulos anteriores também, porque às vezes a gente encontra algo que não é do módulo que a gente está na semana, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês. É possível? Ou a gente só pode compartilhar o que está sendo... Não, fique à vontade. Quando você vê que tem um link, alguma coisa que seja importante para toda a turma, o importante é trazer isso. Não tem essa... A gente tem um fluxo de começar, né, e terminar um módulo para vocês terem uma estrutura mínima, um ritmo mínimo. Mas todas as contribuições são bem-vindas. Se você vê que tem um tema já, né, que tem uma sala aberta de conteúdo, lógico que é legal você postar, completar naquele conteúdo. Mas se é um tema que ainda não foi trazido, que não está com uma sala de diálogo aberta, aí você abre o tema que você está trazendo. Certo. Obrigada. Tá, obrigada. Maravilha. Bom, então aí, um pouquinho assim, trouxe alguns elementos assim para a gente olhar, nada muito extenso, mas um dos elementos que eu gosto muito, né, de dar um destaque é para a gente olhar para os padrões da natureza e a gente se dedicar a compreendê-los, né, porque são as formas que dão estrutura aos vários elementos naturais, né? Então, a gente tem aí essas fortalezas, né? Ao compreender esses padrões, a gente também pode compreender como desenhar, como dar soluções mais resilientes, a palavra me foge, mas soluções mais assertivas a partir desses padrões. Então, são belos padrões, né? Dendrítico, circular, espiral, globular, concêntrico. As várias formas, vale um passeio por essas formas, né? E a compreensão delas, e compreender onde que elas se expressam em toda a natureza. Então, dedicar uma observação atenciosa, né? Sempre que olhar um elemento, olhar com um olhar de investigação, né? Para entender que forma está dando a sustentação daquele elemento. E a partir disso, incorporar esses padrões para a gente poder usar em soluções de projeto, em soluções de design, e a gente poder ganhar essa assertividade, né? Refinar o nosso olhar, o nosso pensamento nas nossas soluções. Então, isso é um elemento que eu gosto muito de reforçar, que ele é muito importante na permacultura, e também o estudo da biomimética. A biomimética tem uma beleza, né, que é de desvendar, a gente se dedicar a aprender, a aplicar estratégias e soluções que a natureza vem desenhando aí nos seus diferentes seres, né, animais, vegetais, e como é que esse funcionamento traz uma economia de energia, né, e uma eficiência no sentido de não gerar resíduos, né? Você tem o máximo de um design compreendendo esse olhar, como é que o velcro, né, um dos casos mais antigos aí, mais populares, mas muitos outros elementos vêm imitando esse design, né, natural para trazer eficiência, trazer muitas vezes uma economia de energia. Então, hoje os aparelhos auditivos, eles foram ao longo do tempo reduzindo o seu tamanho, porque especialistas foram estudando como os animais reverberam, né, nas suas camadas, como é que eles ouvem, entre aspas, né, mas como é que eles percebem o som, e que camada é essa que, uma vez reproduzida, traz essa eficiência. Então, tem muitos elementos que a gente pode usar, e a biomimética é esse estudo, né, de aprender e a gente poder aplicar
diferentes áreas do conhecimento, diferentes disciplinas poderem utilizar esse conhecimento. A principal é a engenharia, né? Mas não só. E eu gostaria de deixar, tem um vídeo que é da BBC, que é o Nature Tech. Quem quiser se aprofundar em biomimética, ele é um vídeo muito interessante, acho que ele tem 3 ou 4 partes, assim, mas vai falando a biomimética, esse padrão natural, o movimento, a energia, ele vai dando N exemplos, assim, todos ilustrados, todos muito bem apresentados, e é muito legal. Então, se vocês quiserem, é um vídeo, depois só busca Nature Tech, vocês facilmente vão estar achando. Então, e aí, dentro do tema principal, de sistemas agroecológicos locais, a gente conversou um pouco sobre isso, né? O que está acontecendo perto de mim, o quanto vocês sentem ainda a falta da prática, né? Mas se a gente for pensar o que a gente pode produzir e apoiar, a Tayara trouxe essa descoberta da horta comunitária. Então, ela conheceu um lugar. Outros lugares já têm mais, né? Eu tenho uma feira orgânica, eu tenho uma horta comunitária, eu tenho a horta do vizinho, eu tenho um amigo que tem horta na laje. O que a gente pode pensar se a gente ainda não está praticando, mas tomar uma posição de apoiar ou iniciar, né? Eu fiz uma provocação para vocês na abertura do módulo, se alguém se sentia aí desafiado a plantar alguma coisa ou ir em algum lugar que estivesse produzindo, sendo plantado. Eu queria só fazer uma rodada rapidinha de quem pensou em experimentar isso e como foi. Uma coisa bem breve, não precisamos nos alongar não, mas assim, eu pensei isso, pensei aquilo, fiz, não fiz, mas vou fazer. Como é que foi isso? Tayara, você quer começar? Oi, desculpa, Lara. Eu estava aqui respondendo aqui o Jaime no bate-papo sobre a compostagem e acabei, desculpa, não consegui entender a pergunta. Eu só perguntei se a provocação que eu fiz para vocês de produzir alguma coisa, plantar uma sementinha, uma mudinha, ou ir em algum lugar que estava sendo cultivado, como é que foi isso? Se você pensou em fazer algo ou vai fazer algo, como é que isso reverberou em você? Sim, pensei sim. Como eu já falei, né, que eu tenho esse interesse, eu já faço o descarte seletivo, então para mim a compostagem é o próximo passo que eu quero dar, né? Então é um interesse que eu tenho, e inclusive eu também tenho um contato que eu tenho com uma pessoa da prefeitura aqui, que já falou comigo a respeito de um projeto que é sobre, eu até anotei aqui, que é paisagem, fazer um trabalho de paisagismo na cidade, né, com jardineiros, com pessoas aqui da cidade para fomentar esse trabalho, né, e aumentar esse número de plantação, enfim. E me veio a ideia, eu não sei se aqui, como aqui a gente vai poder fazer, mas me veio a ideia também, além de apresentar a essa pessoa a ideia de fazer uma horta comunitária. Isso eu ainda não estava sabendo, né, dessa que existe aqui já. Então, fiquei sabendo, então já é até bom porque eu já vejo como exemplo e a gente eu vou passar para ela essa informação para ver como a gente pode fazer de um modo que possa, tipo, em cada bairro ter uma horta comunitária dessa. Então, estou com essa pretensão de ter essa conversa sobre isso. E também eu pensei nessa paisagem, nesse projeto de paisagismo que eles estão pensando em fazer, em colocar algumas plantas que deem frutos. Por exemplo, o meu cunhado, ele fez uma viagem para a Alemanha e ele achou fantástico que tinha uma região lá que tinha várias árvores que eram de maçã, pés de maçã. E as pessoas passavam e pegavam as maçãs, assim, enquanto estavam caminhando. Então, assim, eu nunca vi aqui
aqui no Brasil eu não tive essa oportunidade ainda de ver assim, um local que tenha isso, assim, um local que tenha árvores com frutos assim, disponível num ambiente que seja um ambiente comum, assim, onde as pessoas podem caminhar. Então, tenho interesse também em tentar aplicar através dos trabalhos que eu faço com as ONGs também que eu atuo e também com os trabalhos sociais. Eu faço parte da Comissão de Direito Ambiental aqui da OAB, então também vou passar isso para eles, essa ideia. E a compostagem, que é o que eu vou fazer aqui na minha casa, né? Então, estou pensando em fazer tanto aqui, na minha vida aqui, privada, como também tentar levar isso para algo maior, tentar disseminar isso aqui na minha região, na minha biorregião. Maravilha. Eu não sei se respondi como... Não, tranquilo. Não tem uma resposta certa. Quem mais pensou em fazer algum plantio, alguma coisa a partir dessa provocação? Ou no vasinho, ou na varanda, ou no condomínio? Teve alguém que reverberou isso e teve um impulso de plantar algo? Lara, eu já compartilhei, eu tenho feito isso, eu estou fazendo isso, estou germinando broto para consumo próprio. Eu estou agora envolvido nessa história do negócio do abacate, especificamente. Estou fazendo uma experiência de cultivar alho em casa. Eu adoro alho e descobri que alho é uma coisa que a gente pode fazer aparentemente facilmente. Eu conto já. Vamos ver se funciona. Então, estou fazendo sim. Eu entrei num comitê de gestão de lixo numa área rural, na Serra do Rio de Janeiro, que é um polo de cultivo de agrícolas, que se chama Brejal. Eu acho que o Luiz pode, talvez, ter ouvido já falar. É na área de Petrópolis, é um distrito de Petrópolis. É um dos polos de cultivo agrícola do Rio e tem uma questão relacionada com coleta de lixo lá. A gente criou um comitê de lixo, eu me voluntariei, então é uma forma também de participar ativamente, compreender mais sobre o lixo, praticamente, tal. Então, estou tentando me envolver aí nas coisas. O bonde passa, eu entro, entendeu? Maravilha. Você está trabalhando nos frutos mais à mão. Isso é totalmente permacultural. Legal. Tudo, a gente sempre lembrar o que está mais próximo, o que está mais viável, está mais no fluxo, é por onde a gente deve começar, né, a dar os passos. Sempre. É o que mais economiza energia. E não é só energia combustível, não é só energia... Não, é energia humana também. Né? Quando a gente está economizando a energia humana também, a gente sobra para estar fazendo mais coisas, né? Então, essa é uma questão que, quando a gente fala da permacultura, tem uma série de técnicas que a gente pode estar aplicando em áreas mais naturais, terrenos, áreas rurais, mas também tem a permacultura urbana, que são, né, as decisões que a gente toma que reduz a demanda por energia e geram menos resíduo. Então, essa é a perspectiva mais essencial da permacultura. Como em cada decisão que eu estou tomando, eu estou economizando energia e gerando menos resíduo. Então, sempre é o nosso ponto de partida enquanto a gente está falando em técnicas, em soluções para a permacultura urbana, onde a gente está. Então, sempre que eu vou tomar uma decisão, a gente se colocar essa pergunta. Esse é o caminho? Essa é a solução que gera menos resíduo e economiza mais energia? E produz um efeito positivo maior? Então, a gente trazer para a essência da permacultura, porque geralmente a gente toma decisões sem essa consciência, né? Sem olhar isso do ponto de vista de designers, né? Então, quando a gente vem para o Guide Education, quando a gente é provocado a partir desses conteúdos, é para que a gente
passe a tomar decisões assertivas. E uma delas é essa base de permacultura, né? Essa essência da permacultura nos guiando nas melhores soluções. Então, onde vocês estiverem, no condomínio, em casa, no quintal, na varanda, e vocês lançarem um olhar de designers, qual é a solução que economiza energia, gera menos resíduo e produz maior impacto positivo. Né? Então, eu acho que isso é um guia assim, que a gente leva para onde a gente for, onde a gente estiver, em qualquer momento. Isso ajuda muito a gente traduzir quais são as soluções mais interessantes para o ambiente urbano, que a maioria de nós, né, somos urbanos, profundamente urbanos. Então, o Luiz ainda está com o pé na área rural, né, Luiz? O Luiz faz aí os dois mundos, né? Mas é uma coisa só, no final das contas, né? A gente ter esse posicionamento em qualquer uma das situações. Diga, Luiz. Pode dizer. Está em mute. Pronto, então, ouvindo as pessoas, me fez pensar conflitos meus também como urbano, né? Porque essa coisa da compostagem, para mim, por exemplo, uma coisa é você estar num sítio e você pode pegar as suas coisas e botar no pé de uma moita de banana. Quando você voltar lá daqui a um mês ou dois, aquilo está tudo transformado. Você comeu e transformou. Outra coisa é você morar na cidade. E eu passo grande parte da minha vida na cidade. E muita força aqui para a Tayara, eu tinha muito conflito, jogava muito lixo orgânico fora, muitas vezes misturado, com toda a consciência já do que eram as coisas, misturado com lixo inorgânico, e eu queria dar uma solução para isso para mim. Até que eu ganhei da minha filha uma composteira dessas, né, prontas, né? E eu tô na minha segunda bandeja. Aí comprei um lote de minhoca, dessas californianas, e é incrível, porque transforma aquele lixo todo, fica num cantinho da sala. Eu moro num apartamento pequeno, fica num cantinho da sala, não solta mau cheiro, né? E já é uma boa contribuição, eu acho, para quem vive na cidade. Eu me senti... E aí eu vou fazer aquela brincadeira, porque tem gente que tem cachorro, eu adoro cachorro, sempre vivi em casa. Hoje moro em apartamento e vivo, mas eu chego e vou lá, as minhas minhoquinhas lá, são minhas amigas urbanas, né? Isso. E aí, quanto a plantar, eu sempre estou plantando, né? Na lua crescente passada, eu tive lá no sítio, eu tive rápido, porque tive um imprevisto que eu tive que descer, e fui com a minha filha. E a minha filha tinha muito tempo que não ia. E aí, nós tínhamos que descer no dia seguinte, por causa de um problema, cedo. E o que a gente fez? Noite, na lua, a gente saiu à noite para capinar e plantar abóbora. Noite com a lua, foi ótimo. Que experiência incrível. Eu gosto de plantar milho, aipim, né? Milho crioulo, guardar sementes. Eu fiz uma viagem até o Chile uma vez de carro, catando semente com o pessoal da região, tal, e enfim, eu tenho alguma sementinha ainda que eu planto meu milho, né? É isso. Mas a composteira é 10, hein? É uma relação incrível. A minha composteira chegou em 2007. Na época, ela veio de Brasília. Era o Minhocasa. O dia que chegou, eu não estava em casa, e meu marido teve que montar sozinho, foi uma odisseia, assim. As minhocas vieram numa caixinha de isopor, e foi uma história. Mas eu também moro em apartamento, e o meu canteiro aqui em casa, na minha varanda, o que eu fiz? Eu peguei as aparas de podas do térreo, pedia para ninguém jogar fora, guardar todas elas, e eu ia trazendo. Aí eu fui fazendo uma lasanha, né? E fui fazendo as camadas até chegar. Praticamente eu não tenho terra, só tenho podas do térreo e mais o que vem do minhocário.
Muito bom. Então, juntando essas duas coisas assim, é também uma perspectiva da gente, como é que a gente enxerga recursos. Né? Aquilo que antigamente a gente não via como recursos, que eram jogados iam para o aterro, né? A gente mudar o fluxo, né? E trazer como um recurso agrícola aí de alto valor. E a gente parar de jogar e rasgar dinheiro, né? Então, a gente aproveita isso e não fica circulando matéria rica de uma maneira na cidade que não é necessário. Então, façam essa inspeção, né? Estão cortando grama? Então, vão lá e já não deixa jogar fora. Pega tudo, vai deixando lá num cantinho e ela vai virar terra. Vai voltar a ser terra, só precisa de um tempo. Eu tenho amigos que são agricultores que buscam, eles vão buscar o pessoal que faz grama, buscar de Toyota, encher a Toyota para encher, né? Vão buscar o lixo orgânico dos outros, né? É interessante. Uma coisa que me chama a atenção também é o gasto energético, por exemplo, assim, que é muito fácil, por exemplo, você tem um sítio, para mim, no meu caso, e você ficar estimulando para uma máquina nova que vai dar solução a um problema. E eu tenho muita matéria orgânica que se perde, que eu não utilizo por falta de uma picadeira. E uma coisa que é uma coisa que é meio sublime assim, na questão da permacultura e nesses grupos é você transformar coisas que estavam quase jogadas fora. Então, esse dia eu passei numa loja e peguei uma picadeira que estava quebrada, né? Trouxe para um torneiro para ele consertar e ele queria me convidar a comprar um novo. Aí eu falei para ele, não, eu tenho um tratorzinho, eu vou ligar no trator, eu quero que você monte ela para eu ligar. Então, assim, você usar o que você tem, que eu acho que é uma coisa que, lendo permacultura, que você pode fazer 2 ou 3 coisas. Eu tenho um tratorzinho, mas esse tratorzinho pode tocar uma picadeira, essa picadeira pode beneficiar esse material que está sendo jogado fora para ele retroalimentar ali as plantas, né? Uhum. É isso. A permacultura, ela traz essas perspectivas, né? Da gente pensar diferente, fazer umas relações diferentes, né? Então, coisas importantes têm mais de uma função, coisas especiais serem supridas de mais de uma forma. Então, tudo isso, quando a gente começa a incorporar, a gente começa a ampliar, né? E é bem o que aconteceu no início da permacultura, né? Que saiu do cultivo para a cultura permanente, né? Que é a gente absorver isso como um olhar sobre as nossas decisões no mundo. Então, que a gente possa, cada um, achar a sua tradução também de toda essa essência. E aqui eu trouxe a provocação, né, plantar sementes, que é um pouco isso, não é só a semente crioula, a semente mas todas as sementes, né? A semente da compostagem, a semente do plantio, a semente da horta, a semente de fazer melhor os resíduos, tratar melhor essa gestão dos resíduos, todas as sementes necessárias para esse futuro onde a gente vai querer viver, né? De hoje até a gente chegar lá. E eu vou só compartilhar rapidamente alguns slides que vão ficar para vocês, depois vocês olham com mais calma e tudo mais, que a gente teve uma ótima conversa aqui hoje, gostei muito, e alguns slides eu só vou passar rapidamente para ficar registrado e vocês terem essas informações a mais do que vocês já receberam na apostila, tá bom? E a gente já vai encerrando. Eu trouxe aqui um pouco para pequenos e médios produtores essa referência, mas um pouco para a gente saber o que está acontecendo no nosso país. São dados assim de 2006, 2012, mas o cenário que a gente tem em relação à produção de alimentos é um pouco né? Muito vem, né? O número de estabelecimentos 84%, hoje já deve estar ainda nessa casa, de agricultura familiar. Muito se fala isso, mas é bom a gente, né, olhar objetivamente isso. Enquanto área, precisa de muito menos área para produzir. A gente tem aí 38% da nossa produção vem da agricultura familiar. Como é que está um pouco por regiões, como é que está distribuído isso. Então, e esses dados estão nessa referência aqui do lado,
que eu vou deixar registrado, depois vocês vão nessa gravação e podem recuperar. Eu também posso compartilhar também no fórum para vocês, quem tem interesse em olhar isso com mais atenção. Sempre lembrar a questão, né, a gente estava falando da compostagem, dos resíduos, do plantio, mas a relação disso com a nossa saúde, com o que a gente consome no cotidiano. Então, trouxe essa frase aí que é bem, né, remonta a tempos imemoriais, que a comida seja teu alimento e o alimento tua medicina. Então, que a gente não se esqueça disso. Então, para a gente trazer a qualidade e o cuidado devido, né? Então, não só curar a terra, mas curar o nosso corpo também, para ele estar na sua melhor potência. Um pouco, né? Como é que a questão dos resíduos de agrotóxicos nos principais alimentos que compõem nosso cotidiano. Então, deixa eu tirar daqui. O pimentão, como o top 10 aí, o morango, pepino, alface, assim. Mas esses também podem ter mais informações, estou deixando esse link aqui para vocês. Para quem é do Rio de Janeiro, deve conhecer a Ana Branco. Ela fala do biochip, e é um trabalho incrível de alimentação e como a gente acessa a melhor condição dos alimentos, né? Quando eles são colhidos e consumidos, né? Muitas vezes os nossos alimentos viajam 2.000 quilômetros, 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, viajam, e o que acontece com a qualidade dos nutrientes nesse processo de transporte, e o que envolve, né, para conseguir transportar ele ter uma condição de ser consumido, o que é adicionado ainda. Então, a importância da gente comer os alimentos locais, colhidos o mais recentemente, né, e a combinação entre eles. Mas depois vocês podem também olhar um pouco mais sobre o biochip, entender isso, como é que a gente traz isso para a alimentação do cotidiano. A importância, né, a gente estava falando de ter as áreas, então a perda de áreas rurais, como é que a gente ganha isso, áreas na cidade, como é que a gente faz essa aproximação da produção de alimentos. Sempre nesse sentido, eu gosto de comentar o caso de Portland, que fixou o seu perímetro urbano. Geralmente, nas cidades, o perímetro urbano vai se ampliando e vai expulsando os produtores locais, e Portland não, ele fixou para que essa relação, né, urbano e rural, que não dá para dissociar, os consumidores pudessem conhecer quem produz, né, está sempre mais próximo da área onde ia ser consumido. Então, é uma questão que a gente precisa responder nas cidades brasileiras, nas cidades do mundo. É uma questão bastante forte aí para o futuro. E enquanto tudo isso, o que a gente tem próximo, né? Aqui em São Paulo a gente tem esse mapa de feiras. Então, no Rio de Janeiro também deve ter algo semelhante. Então, busquem, né, onde é que está, para a gente priorizar orgânico. A gente também, às vezes, tem mapa de hortas. Eu não coloquei aqui, mas também... não, coloquei, tá? Então, onde é que estão sendo feitos esses mapeamentos? E a Tayara falou que vai começar um mapeamento de hortas. É isso, Tayara? Estou brincando contigo. Mas, assim, aquilo que não temos, podemos criar. Então, assim, se a gente vai conhecendo uma horta, vamos conhecendo outra. Hoje tem tantas ferramentas aí, tantos aplicativos. Então, se ainda não tem na nossa cidade, o que a gente também ajuda a impulsionar, né? Às vezes... a gente juntar o nosso conhecimento, a ferramenta simples aí, já favorece muitas pessoas também, né? Não só nós, mas muitas pessoas também estão nessa mesma busca. E é isso, lembrar também que tudo isso que a gente está falando colabora, né? A tradução dessa agenda global com essa nossa agenda local. E a gente sempre olhar e entender, quando a gente está fazendo essas ações, que objetivos a gente está colaborando na sua localização e na sua concretização.
Precisamos de todos, né, com esse foco. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Já são 21h12. Foi um ótimo papo, adorei estar com vocês aqui. Que bom que estamos em um número maior hoje. Tomara que a gente vá crescendo, a gente ainda tem alguns encontros. E vamos seguindo viagem, conversando no fórum. Eu anotei vários temas aqui que vocês citaram, que têm conhecimento, acesso, ou alguns que eu posso também colaborar com vocês, dando links, algumas informações. Eu pensei, quando o Jaime estava falando do Comitê de Gestão de Lixo, eu vou colocar uma provocação sobre resíduo zero, lixo zero, zero waste. É uma abordagem interessante da gente pensar, já que a gente está pensando em gestão, como é que a gente traz esse conceito de resíduo zero. Um outro tema que a gente não conversou aqui, mas está muito próximo, na Itália eu conheci um conceito de comida 0 quilômetro. Então também vou colocar não é fácil. Lá na Itália, eles têm os pequenos produtores, né? Ali até quem produz o azeite, quem produz a farinha, muito próximo. E não necessariamente a gente consegue tudo ser quilômetro zero, mas dessa perspectiva, né? Como é que a gente reduz a quilometragem embutida? Eu acho que esse é o ponto de reflexão. Né? Como é que a gente vai reduzindo, vai prestando mais atenção de onde está vindo, o que eu estou consumindo, de onde vem. É importado, é do Brasil, é do estado de São Paulo, é do Rio de Janeiro, né? Como é que a gente vai localizando o máximo que a gente puder os nossos consumos, as nossas ações. E tirando maior qualidade de vida nesse processo todo. Então é isso, pessoal. Vamos falar assim, a gente tem muito que conversar, mas a gente vai guardar para o nosso próximo encontro, ok? E a gente continua lá no fórum. Uma boa noite para vocês, bons estudos. Aí no módulo 4, a gente vai estar falando energia. Eu já coloquei uma pergunta para vocês, fazerem um mind map. Pesquisem, quem não lembra como é que é, pesquisa o que é mind map, faz à mão, usa uma programinha, o que for, mas tem uma chamadinha para vocês lá, uma provocação para vocês olharem a energia no cotidiano, tá bom? Então, maravilha. Um beijo e até breve. Tchau, tchau. Tchau. Abraço, até. Até. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite.